Essa semana eu completo 34 anos e esse vídeo ele é bem despretensioso, não planejei, não tem roteiro. Simplesmente me deu vontade de abrir a câmera e gravar. Então, 34 anos de vida, né, gente? É tempo. E às vezes eu olho assim e falo, uau, meu Deus, dos 30 pra cá passa muito rápido. E eu não me lembro ao longo da minha vida de ter tido uma festa de aniversário. Acho que eu nunca fiz uma festa de aniversário, né? E eu não sei, assim, minha família nunca foi muito de celebrar, de festejar. Então, meio que cresci nessa, sem muitas memórias, né? Eu cresci sem muitas memórias de aniversários e coisas do tipo. Quando o Azaf nasceu, a gente fez a primeira festa, a festa de 1 ano dele. Depois a gente fez comemorações mais singelas mesmo, entre nós ali, um bolinho e tal. Mas já tem um tempo também que eu tenho refletido que eu não quero que a infância dele, né, carregue as coisas que eu não vivenciei na minha infância, né? Assim, não de coisas materiais, mas de memórias, né? Então, andar de bicicleta, por exemplo, eu não aprendi a andar de bicicleta na infância, coisas como fazer natação, fazer um esporte, ter festa de aniversário, ter amigos na infância, né? A minha jornada, ela foi muito, talvez os 10 primeiros anos da minha vida foi um período de muitas mudanças. Mudei de continente, mudei de país, e então eu não tive muitos vínculos em termos de amizade ao longo da minha vida. E eu vejo que isso me marcou, assim, me prejudicou de alguma forma, porque eu me tornei uma pessoa muito, como se diz, uma pessoa que não cria vínculos com muita facilidade, né? Então foi na vida adulta que eu percebi isso e eu comecei a tratar isso, né, com o Senhor. E eu percebi que eu precisava ser intencional nos meus relacionamentos, porque senão eu sempre viveria esses relacionamentos frágeis, esses relacionamentos superficiais, porque isso era um padrão que veio da minha infância por conta de tantas mudanças que eu tive ao longo da vida. E aqui no canal tem um vídeo que eu falo sobre a hospitalidade, né, como nutrir relacionamentos dentro da igreja, do corpo de Cristo, enfim. E foi muito difícil pra mim, né, transpor as minhas barreiras e me tornar alguém vulnerável em termos de relacionamentos, né, ser amiga das pessoas, né, abrir as portas de casa e visitar pessoas, me importar com pessoas, porque isso não era um padrão pra mim, porque eu era um pouco fechada. Porque talvez no fundo, né, aquele receio de, nossa, você se apega e você tem que se mudar, você se apega e você tem que se mudar. Então, eu cresci assim, mas quando eu me casei, principalmente depois que eu me tornei mãe, eu decidi que eu não queria viver isso, eu não queria reproduzir isso na minha vida adulta, nessa nova família, né? Nessa nova família que o Senhor tinha me dado. Então eu decidi ser intencional em algumas práticas, né? Uma delas, os relacionamentos intencionais, a hospitalidade intencional e tudo mais. Então foi uma decisão. E que tudo isso tem a ver com o meu aniversário, né? Então essa semana eu completo 34 anos e a princípio eu tinha pensado, acho que a gente pode. Eu tinha dito pro meu esposo, né, amor? Ele perguntou o que você quer que eu faça de aniversário, né? Eu tinha duas alternativas em mente. Uma seria nós viajarmos para visitar um lugar que eu tenho muita vontade de conhecer, que é o Barn, lá em Vinhedo. Essa era a primeira alternativa, mas como a gente ficou um tempo sem carro, eu não sabia se ia dar certo, aí no fim acabei mudando de ideia. E a segunda era a gente jantar num restaurante, um restaurante francês que tem aqui na região e que eu queria muito conhecer. E aí estávamos entre essas duas alternativas, mas aí depois eu pensei, poxa, ali seríamos só nós, né? Só nós três, né, em família. E por que não fazer um aniversário, uma festa de aniversário diferente, né? Eu não sou muito de festa, né? Sou uma pessoa mais reclusa. Mas eu falei, poxa, a vida merece ser celebrada, né? É uma coisa que acontece uma vez no ano. Apesar de eu não ser muito de festa, eu tenho, né, aprendido a cultivar, né? Eu tenho gostado de ter a casa cheia de pessoas. Pensei, por que não fazer diferente, né? Esse ano. E eu acho que marcar a minha trajetória de mudanças dos últimos anos com uma celebração, com uma festa, né? Eu tenho lido o Pentateuco esse ano e sempre me chama a atenção como Deus é um Deus de celebrações, né? Deus celebra sempre que havia
um motivo, ele instituiu uma festa pro povo. Então, eu entendo que celebrar faz parte da vida cristã e às vezes a gente se torna tão fechado, né? Pessoas fechadas em si mesmas, pessoas que não sorriem, não celebram, não se alegram. Às vezes porque, de fato, as celebrações não fizeram parte da nossa história, da nossa infância. Mas a gente sempre pode fazer uma nova história, né? Escrever uma nova história. Então, aí, conversando com algumas amigas da igreja, vou fazer, né? A princípio eu tinha pensado em fazer algo, chamar algumas amigas pra tomar um chá da tarde, uma coisinha bem, né? Mas aí, já tinha um tempo que eu tava querendo fazer uma noite de caldos aqui em casa, por conta do inverno. Eu falei assim, quer saber, vou fazer uma festa diferente, fazer uma festa do caldo. Uma festa de aniversário / noite de caldos. E aí, decidi dar o start, né? Então, convidei algumas pessoas para virem aqui em casa, pra gente fazer uma noite de caldos. E nessa noite de caldos a gente vai cantar um parabéns, a gente vai celebrar, vai louvar. Então vai ser minha primeira festa de aniversário, assim, que eu me lembre, né? Eu já celebrei meu aniversário, eu celebrei os 25 anos, eu lembro que a gente foi num restaurante mexicano. Quando eu completei, acho que 22 anos também, eu acho que a gente teve eu ganhei uma festa surpresa, acho que aos 23 eu também ganhei uma festa surpresa, mas de amigos, né? Então, amigos da igreja na época, eu estava longe dos meus pais, inclusive, então, como minha família nunca teve a cultura de celebrar aniversários, então, as festas que ocorreram foram muito assim, é aniversário da Prisca, vamos lá no Habib's, vamos comer uma coisinha. Ou, eu lembro que uma vez a minha célula, né, na época, eu era parte de uma célula, a célula se reuniu e me fez uma festa surpresa e foi super legal também. Mas em família, eu nunca tive uma festa de aniversário, né? Então vai ser a primeira e tô feliz, eu tô bem animada, vai ser um tempo gostoso com irmãos, amigos e acho que isso também me faz pensar, né? Como eu tenho aprendido a viver a igreja enquanto família da fé, né? A minha família não mora perto de nós, né? Meu irmão, meus pais, minha cunhada, sobrinhas estão longe, né? Em outra cidade, tipo 6 horas de viagem daqui. A família do meu esposo também não mora no Brasil, mora em Angola. Então, a família que nós temos próxima de nós aqui é a igreja, né? Então, assim, eu tenho aprendido a fazer da igreja a minha família, que de fato é, né? Uma família da fé. E a cultivar esses momentos. Então, essa festa, né, de aniversário singela vai ser entre os irmãos, amigos mesmo, e vai ser bem legal. Então eu decidi fazer uma noite de caldos, né, que era uma coisa que já estava no meu radar, porque esse friozinho, né, pede. E aí cada um vai trazer um caldo, né, cada família vai trazer um caldo. Então tem caldo de mocotó, caldo de abóbora, caldo verde, caldo de mandioca, de mandioquinha, enfim. E aí também alguns pães, né, então vou assar alguns pães pra gente ter. Quero fazer uns pães italianos, né? Porque acho que combina bastante com sopa, mas também uma ciabatta, né? Que eu acho que vai bem também. E talvez comprar algumas baguetes, tal, pra deixar. Vai ser algo bem caseiro, bem simples, não vai ter decoração nem nada, vai ter só um varalzinho de parabéns. E aí tem um desafio. Eu ia encomendar um bolo, mas eu falei, e se? E se eu fizer o meu próprio bolo, né? Que eu tô nessa vibe de fazer as coisas por mim mesma, né? A pessoa tá fazendo seu próprio pão, daqui a pouco quer fazer o bolo, daqui a pouco quer fazer queijo, quer fazer manteiga, ninguém me segura, né? Então eu vou fazer o bolo. Vou fazer uma receita que é simples, né? Um bolo de coco, que eu já fiz. Ele é aquele bolo, só que eu já fiz aquele bolo tipo bolo felpudo, né? Aquele bolo, tem um nome pra esse bolo, mas aquele bolo de coco molhadinho. Quem aí foi criança nos anos 90 sabe, aquele bolo que vem embrulhado no papel alumínio. Então, eu vou fazer essa versão, só que é um bolo retangular, então, só que eu vou fazer um recheio, né? Então, eu vou cortar o meio. Gente, eu nunca fiz bolo recheado, nem sei como é que faz, mas vai dar certo. Vou cortar o meio, vou rechear, vou molhar a massa, vou rechear com recheio de beijinho, colocar a parte de cima e aí depois jogar um negocinho ali por cima, dar uma molhada por cima também e jogar coco ralado. Esse é o meu plano. Esse bolo vintage, um bolo raiz das antigas. Só que aí eu não vou embrulhar no papel alumínio, vou deixar com um bolo de mesa, colocar umas velinhas, gente, e bora ser feliz, né? Porque eu acho que é isso, às vezes a gente deixa de fazer coisas
porque a gente quer algo muito elaborado, né? Eu acho que o simples também tem seu valor, tem sua beleza, e mais do que tudo, a gente estar em comunhão, né? Então, eu não queria que fosse uma limitação. Claro que eu podia encomendar um bolo, né? Mas sei lá, sabe assim, quando dá aquela vontade de você fazer com as suas próprias mãos, você fazer, olhar e falar assim, que legal, eu fiz. Pois é. Agosto tem aniversário do Azaf e eu quero fazer, né, uma festinha pra ele. Tenho prometido pra ele uma festinha de um personagem, né, da patrulha que ele gosta. E aí eu vou encomendar um bolo, né, porque não me atrevo. Festa de criança, né, não tem como. Agora festa de adulto, né, o bolo ficar muito bom, tá tudo certo, o importante é a comunhão. Mas vai ficar bom, eu vou dar o meu melhor, vai ficar gostoso, depois eu compartilho com vocês. Vou incluir alguns momentos aí desse tempo. Depois eu compartilho com vocês um pouco, né, de como foi essa festinha. Vai ser à noite, então vai ser um momento bem, bem gostoso, bem propício. Agora tira a venda. Senta lá, senta lá. Uau! Nossa, que chique! Uau! Nossa, que linda! Obrigada! Obrigada, meu bem! Obrigada! Piscar tudo que é. Ok. E aí agora comer. Ó, o bolo ficou assim. Pedi conselho das minhas amigas no Instagram e decidi não usar o figo, porque eu achei que ele não tava combinando muito, sabe? Então ficamos assim, ó, gente. Ficou bonitinho, né? Simples, mas bonitinho. Vamos lá, tô deixando na geladeira agora. Pega aquelas brancas lá embaixo, mano. Sobrou com todo mundo. Dá um sorrisinho. Aniversariante. Ainda não. Eu acho que precisa. Tem que bater aqui também. Deixa eu pegar mais um copo. Parabéns pra você.